Mas quem falou Tângelo, isso daí não foi você. Coloca na tela. Ó, Hebreus. Levítico 1, ó. Eu vou te mostrar aqui. Levítico 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacuum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. Blá, 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 blá. É isso aqui, Otângelo. Como você está falando que Deus falou errado? Não, eu não falei que Deus falou errado. O que eu estou dizendo é que esses sacrifícios desses animais, eles não tiraram os pecados, mas eles encobriram esses pecados Não, que Deus não nos viu. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não pagou apenas pelos pecados do mundo, das gerações vindouras, mas também pelas gerações passadas. E esses pecados, no final, foram efetivamente expurgados por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Otângelo, tem dois erros aí cabais, Otângelo. Primeiro, a forma de se pagar pecado, Deus que falou para Moisés. Ele que falou. Segundo, o que Deus está fazendo, se você concorda com isso, o que Deus está fazendo é oferecendo o seu primogênito em sacrifício. Sabe quem que faz isso? São os deuses cananeus lá que fazem isso. Aqueles que Deus ficava mandando matar o povo deles, porque ficava adorando esse tipo de sacrifício. Tem dois problemas feios aí, Otângelo. Ô, Christian, vou até colocar um detalhe. Até Desculpa Pedro... só interromper, eu vou dormir, galera. Tem que ir lá. Beleza, valeu, Arthur. Valeu. Também, tem um detalhe. Tem um versículo da Bíblia que eu não lembro qual é, que Pedro fez sacrifício de animais na hora nona. Não, Marcos, você só vai na terça-feira, Marcos. Na hora sexta, na hora da manhã. Então, por que motivo Pedro fez sacrifício de animais nesses dois horários se Jesus fez o sacrifício eterno? Não tem fundamento nenhum. Então, os apóstolos literalmente acabaram com a porcaria do cristianismo. Na verdade, a transição ela foi um processo e houve aquelas disputas entre os apóstolos, porque Pedro ele achava uma coisa, Paulo achava outra. Uns acharam que a graça era só para os judeus, outros acharam que era já para os povos. Eu quero saber quem achava que era igual ao que Deus mandou fazer. Tinha algum que achava? Não entendi a pergunta. Não, Deus mandou fazer muito claramente. Levítico 1, de 1 até o final do capítulo. Ele colocou claramente o que tem que ser feito. Mas algum apóstolo ou Jesus falou que tinha que fazer aquilo lá? Fazer o quê? O que está em Levítico, Otângelo. Levítico é a palavra de Deus. Então, veja, a partir do momento que veio o Espírito Santo, começou o Novo Testamento. Agora, nessas primeiras gerações, houve uma fase de transição onde muitos não entendiam o que significava, que implicações que tinha o sacrifício de Jesus. Tanto que existiam essas disputas entre os apóstolos porque precisam de tempo de adaptação. Então isso não aconteceu de uma hora para outra, que todo mundo entendeu aquilo que tinha acontecido e que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento tinha sido substituído pelo sacrifício de Jesus. Muitos naquela época não entendiam isso, por isso então que existiam essas disputas. Então ele quebrou a lei de Deus. Então os apóstolos não aprenderam nada, porque continuaram fazendo sacrifício. A lei de Deus. Se eles não seguiram Levítico 1, eles estão quebrando a lei de Deus, Otângelo. É isso. Falou, não, mas houve transição. Tá bom, houve transição, então mudou. Mudou a lei de Deus. Você está se contradizendo, falando que Jesus não veio para quebrar a lei. Agora você está dizendo que ele quebrou a lei. Não. Na verdade, o que eu estou dizendo é que a época da graça substituiu a época da lei. Isso que é a diferença de Velho e Novo Testamento. Tá, mas Jesus falou que veio para fazer o quê? Para cumprir a lei, não para mudar ela.
veio para complicar mais um pouco a palavra da porra da porcaria do Antigo Testamento, que era uma loucura. Então, Jesus então, se contradisse? Ele cumpriu a lei, ele não pecou, só que ele veio como Messias para oferecer o último sacrifício que nos trouxe a toda a humanidade, não apenas aos judeus, a graça. Não, o último sacrifício para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados e receber vida eterna. Se ele não cumpriu a lei, ele pecou. Se ele não cumpriu o Levítico, ele pecou, Otângelo. Tem um detalhe, Cristiano, que ele falou que ele veio para salvar o quê? Para salvar muitos e não todos. Então, o Otângelo, eu e Diogo 4 não está incluso nessa situação. Ou seja, muito significava o povo judeu, não o povo fora da Judeia. João 3,16 é muito claro. Essa é a última coisa que eu vou dizer antes que eu vou dormir, que está tarde, ok? Mas podemos continuar essa conversa em outra oportunidade. Mas João 3,16 é muito claro, diz: Deus mandou seu único unigênito filho para que todos que crescem nele pudessem ter vida eterna e não perecessem. E esses todos não é excluindo uma parte. Repete para mim, e por isso ele morreu na cruz, não é? Sim. Quem mandou ele? O Pai. O Pai. Mandou quem? Jesus. Primogênito. Sim. Para morrer em sacrifício. É Sim. isso? Sim. Beleza, o seu Deus é cananeu. Obrigado, Otângelo. Encaixou. Buenas, prof. Marcos. Ué? Foi dormir. Muito bom, Cristiano. Eu ia fazer um adendo, eu não sei porque o Otângelo sai quando eu entro, não sei. Também não sei. Não, mas sinceramente ele já tinha dito há quase meia hora atrás que era para ir dormir e tal, Mas enfim, manda bala, prof. Não, boa noite, Richter. Buenas. Eu quase que eu me perdi agora aqui, cara. Obrigado, Ronisha. Maloc, tá tentando lembrar o nome desse Deus aí, que pede o primogênito em sacrifício. Eu ia colocar aqui uma questão, porque eu ia perguntar, o Christian vai no final e dá a rasteira final que eu ia colocar, os textos ugaríticos, aquele paralelozinho básico, né, Christian? Os textos ugaríticos, as análises com as tabuletas cuneiformes, o sacrifício descrito em ugarítico, olá, né? Levítico 1, conforme você leu, Juízes 11:30, isso tudo já tinha na cultura ugarítica. Isso tudo era da cultura cananeia. Simples objetivo. Então, assim, eu ia colocar aqui, e falando do sacrifício de Jesus, como morrer em prol de sacrifício pela humanidade, eu queria perguntar o texto do Antigo Testamento que se baseia isso. Simples. Porque morrer em prol do pecado dos outros, ou o pai dá um filho para morrer no lugar de outra pessoa, ou no lugar de... Enfim, isso daí é contrário às leis judaicas. Agora, eu posso citar um fenômeno tarco-rânico, que aí você vai ter base para isso, mas é entre os essênios agora. Isso daí não existe. Agora, eu ia colocar os textos ugaríticos, mas aí o Christian já matou a charada, não tem graça. Já. Não, a lapada foi tão forte que o Otângelo nem deu um tchau nem nada, Mas só sumiu. peraí, Marco. Só deu a machadada final, o cara foi embora. Peraí, olha, é melhor a gente usar o texto dele para ele. Compartilhe para mim, Richter. Olha aí, ó. Amplia um pouco mais, Cris. Tá. Deixa eu melhorar aqui. Um pouquinho pequeno aí. É minúsculo, não tô chegando porcaria nenhuma. Aí, obrigado, melhorou. Não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ora, isso... Caralho. Isso seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou o Javé. Tá aí. Sacrifício do primogênito.
Aham. Ô, Richter, para não ficar nas minhas palavras, Sim. aí, ó, só para não ficar nas minhas palavras, coloca aí, por gentileza. Tá aí, ó. Termo, lógico que aqui a gente está falando de equivalência semântica e texto, né? Caso texto. Então, assim, mas sim, é válido, tá, gente? Porque foram rituais que foram encontrados em Ugarit e que você vê 100% de existência na Bíblia. Ó, que eu falei, ó, equivalente semântica em hebraico e ugarítico. Ó, Bíblia hebraica, olá, o que o Christian acabou de ler, Levítico 1, né? É semanticamente equivalente ao ugarítico, na tabuleta cuneiforme 1 ponto na linha 105.9 e nas outras linhas, ó, ambos denotam oferta totalmente consumida pelo fogo. O sacrifício Olã pertencia não apenas ao culto a Javé em Jerusalém e outros lugares, mas também ao culto de Baal em Samaria. Ritual da expiação, pô. Tá lá. Agora, quem vem primeiro? O texto cuneiforme, ugarítico ou hebraico? O cuneiforme ugarítico. E qual povo que vem antes de Israel? Os ugaríticos. E aí? Então não tem, tá aí, tem as referências, para não dizer que eu não botei. Ó, tá aqui a citação. Aqui, ó, tá aqui. Tudinho aqui, tá aqui as referências, ó, das citações, ó. Culto em Ugarit, e mais, tem aqui, tá? Ó, uma cartilha sobre o Ugarit, para quem quiser aprender sobre linguagem, cultura e literatura, tá aí. Eu tenho referências. Então, tá aí, explicado daí de onde vem essas ideias de sacrifício, Deus pedindo, porque vai colocar o quê? A divindade pedindo, né? Para quê? Para legitimar. Tem que ter um endosso da divindade. Para legitimar, porque era comum no Antigo Oriente, era comum. Mas, tá? Sim, isso aí. O Ugarit era uma das cidades, mas a região era imensa. Entanto que essas tabuletas foram achadas em 1929, elas revelaram paralelos impressionantes com livros da Bíblia, tá? E palavras que antes não tinha tradução na Bíblia hebraica e que o alfabeto ugarítico ajudou a traduzir, porque basicamente tinha esse rapax legômeno e eram palavras que não tinham traduções, mas que no ugarítico conseguiu-se a tradução por causa do ugarítico, porque é o dialeto, o hebraico é o dialeto que descende do ugarítico. Então, é isso aí, a região cananeia era muito grande, tá? Então, o Ugarit era a cultura que os ugaríticos era uma cultura muito assim aberta, digamos assim, e os israelitas eles são dali, daquela região, nunca saíram dali, nunca teve êxodo, isso é tudo história. Então assim, quer dizer, mito, né? Uma lenda, vamos botar mito não com uma lenda. Então tá aí, o Christian falou, matou a pau e acabou. É isso aí, galera. Eu não quero estragar aqui a festa, né? Mas já são quase 1h. Então estamos partindo aqui para o fim da live, né? Depois dessa lapada do Christian aí, não tem mais o que falar, né? Não tem mais o que se falar. Mas o Prof. Marcos também acrescentou aqui algo para ajudar, né? Se o Tângelo estivesse aqui, acho que iria matar mesmo por completo. Iria matar tudo por completo. Tá. Eu Pedro, lembro... Sim. Eu lembro do dia que o professor Marcos mostrou na live do nosso parceiro lá, o pastor ateu Wanderson, essa tabuleta, o maluco que eu vou citar o nome não, que não pode mais entrar aqui, que é o... Entendi. Não é o Wanderson, é um outro maluco lá. O cara atrapalha a espada no professor. Gente, deixa eu lá. O Bezerra, lembrei, o Bezerra.